E aí a gente chega finalmente no dia 19/3, né? 19 de março. Deixa eu colocar aqui um slide interessante. Gostaria que o William falasse sobre esse slide, sobre essa foto. Isso aí é o Fred chegando lá na rádio, lá no prédio, né, no Eluma, né? Quem tirou essa foto foi a Núria, né? E tava o Fred e o Paul Prent. O Fred tinha acabado de chegar, eles tinham feito um show lá na Argentina e depois o Fred ainda foi de Concorde para Londres, ficou uns 2 dias lá, que é aí que ele convidou a Mary para vir para o Brasil. E ele chegou no dia 19 e já foi direto lá para a Rádio Cidade, que era o horário Exatamente. do Paulinho. Desceu do avião, já foi direto lá para a Rádio Cidade, né? Muito profissionalismo, inclusive, porque ele chegou lá, devia estar cansado e tudo, mas mesmo assim chegou numa boa, chegou bastante animado, né, com a sua camisa vermelha, Lacoste, e uma calça branca, tinha uma calça branca. Eu me lembro bem que a gente estava esperando, sem saber exatamente que tipo de pessoa ia chegar lá, né? Todo aquele mistério, quer dizer, a gente nunca tinha tido um visitante tão ilustre assim dentro da rádio, né? A gente ficou bastante nervoso e tal. E, de repente, ele chegou super simples, uma pessoa super tranquila, um cara até muito tímido, sem falar muito, cumprimentou a gente numa boa, sentou ali onde a gente pediu para ele sentar, pegamos o microfone para ele, tudo, e ele ficou tranquilo, conversamos bastante, até mais do que tinha sido combinado. A entrevista durou até um pouco mais do que era inicialmente, né? Porque sabe como é que é? Tem sempre o pessoal que o handler, como eles dizem em inglês, né? O cara que cuida lá, o cuidador do artista. Então, ele, não, olha, é só 5 minutos aqui, 10 minutos, não sei o quê, e você vai para lá, porque ele tem que ir não sei para onde e tal. E ele acabou ficando numa boa. A gente conversou, aí nessa foto que a gente vê aí, ele estava sentado na minha cadeira, aí onde ele sentou já depois, só para fazer foto, né? Aliás, o Marcelo falou antes do The Game, né, o LP, e na época era o LP, e eu tinha pego o meu LP do The Game, tinha levado para a rádio para o Freddie Mercury assinar, né? Eu queria ter o autógrafo dele no LP. E aí, não dá para ver direito nessa foto, mas ao lado da mesa, ao lado de quem estava em frente à mesa de som, do lado direito tinha que a gente chamava uma árvore de cartuchos, né? Porque a rádio funcionava à base de uns cartuchos de fita, que eram plástico, e que a gente vê na parede aí atrás de mim, tem vários cartuchos. Ao lado direito, que a gente não vê na foto, tem o que a gente chamava de uma árvore, era um negócio rotatório, assim, tipo aquele negócio de bala que a gente tinha antigamente no bar, né? Que virava, assim, aquilo encaixava, era de arame e encaixava todos esses cartuchos, onde a gente deixava os comerciais e tal, e era meio alta. E eu botei o meu LP ali em cima, naquela confusão que dá para ver pela foto, que encheu de gente de repente. Eu deixei. Tem uma árvore do outro lado também. Tinha uma outra dessa do meu lado, aqui direito. E aí eu coloquei o LP ali em cima. Quando acabou toda a bagunça e acabou a entrevista, vai embora, não vai embora, tira fotografia, não tira fotografia, e eu, cadê meu LP? Eu não consegui achar onde isso. Eu Puta achei que vida. eu já tinha ido embora. Fiquei sem o autógrafo, até hoje me arrependo de muita safadeza, né? Puxa vida. Ô, Paulinho, deixa eu te perguntar, como é que foi feito o agendamento? Como é que vocês sabiam? Como é que foi isso aí? Aí já eu não sei exatamente os detalhes, porque já foi feito num nível mais alto, né? O Sim. pessoal, quando fecharam a ideia de que a cidade seria a rádio que ia, vamos dizer, ter a promoção do show, isso aí foi fechado, na verdade, no Rio de Janeiro, porque a Rádio Cidade no Rio de Janeiro já existia há muitos anos e era um fenômeno de audiência no Rio de Janeiro, era o maior, a maior audiência por muitos anos já, era o que havia de FM no Rio de Janeiro, era a Rádio Cidade. Por isso que foi fechado, porque a Rádio Cidade até então em São Paulo, como era uma rádio nova e tudo,
Estava já em primeiro lugar e tudo, mas não era ainda aquela potência, vamos dizer, de rádio para ser a exclusiva. Várias outras emissoras queriam ter essa exclusividade de patrocinar o show, tal, de ser a promotora do evento. Mas, em virtude do Rio de Janeiro e outras coisas, a cidade acabou ficando com essa promoção. Então, eu não sei bem como é que foi o esquema, eu sei que alguns dias antes a gente chegou, teve a notícia de que ele iria estar lá. Como eu falava inglês razoavelmente bem, e ao lado estava o Carlos Tausa, que também era o coordenador da rádio, que também, por ser meio americano, falava inglês perfeito, né? Então, a gente marcou para que fosse no meu horário. Por isso ficou combinado, além do que deu certo, porque como ele estava chegando de viagem, não dava para ser mais cedo. Então, como eu fazia esse horário das 2 às 6 da tarde, calhou perfeitamente de ser no meu horário que ele fosse, e foi aí que foi combinado. Alguns dias antes, a gente teve a notícia que realmente ele iria, e, nossa senhora, foi um Deus nos acuda, lá todo mundo já preparado para receber o homem, foi uma coisa muito legal. E a entrevista, como eu falei, acabou durando mais até do que era combinado e tal, foi muito legal. Eu estava, enquanto o Paulinho estava lá entrevistando o Fred, eu estava ali no corredor, na porta de incêndio. Conta essa história para nós aí, William. Então, eu trabalhava lá no... primeiro, no sábado, um pouco antes do dia 19, eu estava com o fã-clube, vocês estão vendo aí a foto do pessoal, eu falei assim, pô, já que a cidade está promovendo o Queen, vamos lá falar com eles que existe um fã-clube aqui no Brasil. E era o horário do Paulinho. Aí nós chegamos lá, era sábado à tarde, acho que era por volta de 3 horas da tarde, 3 e pouco. E a gente chegou lá e entrou. Como eu conhecia todo mundo lá, conheci o pessoal da portaria, falei, oi, gente, tudo bem? Estou subindo com o pessoal lá. Foi lá no banco resolver o negócio. Em vez de descer no 7, eu desci só no 12º. E a gente entrou no estúdio, aí o pessoal lá, tava o Paulinho, tinha um outro pessoal lá. Quem são vocês? Nós somos do fã-clube do Queen. E entramos no estúdio lá e o Paulinho, o que vocês estão fazendo aqui? Vocês vieram me sequestrar? Querem... Se fosse hoje em dia, já viu, né? Naquela época tudo era mais tranquilo, né? E aí o Paulinho me entrevistou ali na hora, cara. Eu falei do fã-clube. Era interessante, porque justamente a gente estava o dia inteiro fazendo a promoção do show do Queen, e de repente chega o fã-clube ali, de mão beijada na minha mão, assim, chegando do nada, né? Falei, não, vamos botar eles no ar e tal. É aí que eu digo da tal liberdade que a gente tinha de fazer algumas coisas meio de improviso, né? De aproveitar o momento e colocar isso no ar. Eu me lembro bem desse dia. E uma coisa interessante para você, até aquele tempo, a cidade tinha um telefone, como toda rádio tem aquele telefone, ligue, tal, para ganhar isso, ganhar aquilo, ganhar um disco. Mas havia sempre essas promoções. Tal. E a Rádio Cidade tinha um telefone comum, era um telefone quase que o residencial, era o comercial básico, assim, era aquele telefone básico, né? E nunca deu problema. Quando começou a promoção do Queen, que a gente chegou e começou a sortear convites para ver o show, a coisa pegou assim, um nível tão grande de movimentação e de interesse que a Telesp, na época, que era a companhia telefônica, era a Telesp. Quase queimamos a central da Telesp de tanto telefonema. Eles foram obrigados rapidamente a trocar todo o esquema, colocar um telefone especial, um sistema especial que eles tinham de telefone para altíssimo volume de ligações, né? Porque acabava com os telefones da região inteira lá, parece que a coisa era feia. Então, por isso, a gente teve que mudar o telefone para um sistema totalmente diferente por causa do Queen. Quer dizer, foi o ponto alto, realmente, também, assim, da participação dos ouvintes, tudo na rádio. Foi uma coisa impressionante. Paulinho, eu lembro que depois aí
acabei pegando o telefone do pessoal da cidade. Quando eu ligava, eu tinha que ligar no departamento de cobrança. Esse está sempre aberto, esperando alguém ligar aqui Aí na o pessoal falava: você vai falar aqui da cidade, liga no departamento de cobrança e me chama. Ali era complicado. Não, nessa época, realmente, era difícil. E era mais no fim de semana, como vocês fizeram, porque no fim de semana não tinha ninguém quase cuidando ali da portaria, então a gente ficava meio... E a rádio ficava aberta, não tinha guarda, não tinha nada, era só a gente. Agora, deixa eu só tirar uma dúvida, William. O dia que vocês foram lá não foi o dia que o Fred Mercury foi, né? Não, nós fomos no sábado e o Fred chegou na quinta, né? Era uma quinta. Acho que sim, isso. Legal, legal. O primeiro show foi na sexta-feira, né? No Morumbi. Legal. E antes dessa entrevista, teve uma outra. Foi antes ou foi depois, Paulinho? Teve uma que foi feito no hotel do Rio de Janeiro, né, William? Que aí, logo depois que a gente falou, o Paulinho pôs essa entrevista no ar, lá do Queen no Rio de Janeiro, lá no Sheraton. Isso. A gente recebeu essa gravação, eu já não me lembro, tantos anos depois, não me lembro quem fez exatamente. Eu acho que foi o Eladio Sandoval, que era o principal nome lá da Rádio Cidade do Rio de Janeiro, que fez essa entrevista e eles mandaram a fita para a gente, assim como a gente mandou a de São Paulo também para eles, lá no Rio, e tudo valia para promoção, né? Tudo era aquela promoção que a gente estava fazendo. E essa entrevista, depois do tempo, a fita acabou desaparecendo, como tudo naquela época desaparecia, porque alguém levava para guardar de lembrança. Depois eu acho que eu achei hoje, eu fiquei uma semana procurando essa fita, e até como as minhas fitas ficam num guarda-roupa lá em cima, fui pegar essa semana, derrubei tudo, acordei minha vida. Mas eu achei hoje, e aí eu gravei em MP3, depois eu te mando essa... Manda para a gente, William, manda, que é legal guardar essas lembranças, viu? Sim. Acabei de colocar aqui também, o pôster oficial da divulgação, né? Esse pôster, inclusive, ele tem aí o nome das 3 principais fontes, né, de divulgação da época, né? Que era a Rádio Cidade, a TV Bandeirantes e a Toco, né? Que era a maior danceteria de São Paulo aí na ocasião. Isso. Que está até hoje aí promovendo shows e tudo, foi quando começou. O pessoal da Toco, William e outros que são lá donos da Toco, continuam ativos até hoje, bastante, promovendo shows, atrações internacionais, até coisa de ano e meio atrás, um pouquinho antes da pandemia, eu fui a São Paulo e a gente teve a chance de ver a apresentação do Daryl Hall e do John Oates aí em São Paulo, que era promoção da Toco, foi promoção justamente da Toco. Até hoje eles estão ativos aí. Que legal. Ô Sandrão, vale só a pena dizer, esse pôster bem legal aí, para quem quiser, lá na loja da BB6, a gente tem uma camiseta comemorativa a esse evento com essa imagem aí, tá? Quem quiser, é só entrar lá na loja, bb6music.com.br, tem essa camisa com essa imagem aí do show. Olha que legal. Paulinho, deixa eu entrar agora no cerne da questão. O que você lembra, assim, dessa entrevista com o Fred Mercury? O que você pode contar, talvez, que quem ouviu, quem estava lá, o que você lembra? O que você pode dizer para os fãs do Queen? Como é que foi esse momento aí? Eu diria que foi bastante legal. Como eu conhecia o Queen desde o segundo LP deles, o segundo disco, o primeiro eu não me lembro de ter visto quando saiu, mas o segundo de 74, que era o Queen 2, né? Esse foi quando eu comecei a me ligar em Queen. Naquele tempo eu nem estava trabalhando mesmo em rádio, mas eu gostava muito de comprar discos e tal, de música, e eu me lembro de ter comprado esse segundo LP do Queen. Não sei, imagino que talvez até tenha sido o primeiro do Queen que saiu no Brasil, não estou bem certo. Mas, a partir daí, cada vez que saía um disco do Queen, eu comprava
e gostava muito e tal, achava super interessante a proposta deles no começo, que era não ter... Na época, todo mundo estava se bandeando para os sintetizadores e Moog, não sei o quê, eles faziam questão de colocar na capa do disco, esse disco foi feito sem nenhum sintetizador, era tudo feito só na guitarra, no contrabaixo, na voz, e eles faziam aqueles efeitos e regravações de várias vezes gravar as vozes para ficar como se fosse um coral, uma coisa. Eu achava super legal a proposta deles, né? Depois veio, quando lançaram Bohemian Rhapsody, que foi uma coisa assim que realmente fundiu a cuca de todo mundo na época, pelo brilhantismo, não só da composição, como do arranjo, da coisa totalmente diferente que eles fizeram. Então, eu era, assim, digamos, um fã do Queen, nunca fui fanático e tal, mas fui um fã do Queen que acompanhou a carreira deles com cuidado. Então, quando veio essa chance de entrevistar o Fred, eu falei, bom, a gente não vai, eu não quero cair naquela mesmice de ficar perguntando como é que foi o início da carreira, e depois vocês fizeram isso, foi aquela coisa banal que todo mundo que não tem muito conhecimento acaba fazendo, né? Sim. Então, eu me lembro que a gente partiu para outros enfoques e conversou um pouco já de um ponto em que o início do Queen, nessa altura, já estava estabelecido. Quem conhecia, quem gostava, já sabia da história deles, e a gente foi mais para outros lados. Eu, por exemplo, tenho uma curiosidade que eu perguntei lá para ele, porque eles tinham lançado 2 discos, A Night at the Opera, e depois A Day at the Races, que, por coincidência ou não, são nomes de filmes dos irmãos Marx, né, comediantes famosos nos anos 30, 40, e eu gostava também muito dos filmes dos irmãos Marx, então eu quis saber essa curiosidade, por que isso, se era alguma homenagem, o quê? E até o Fred conta que não era exatamente homenagem, não, foi meio por coincidência que os nomes acabaram sendo... Como o primeiro foi A Night at the Opera, né, uma noite na ópera, e o Bohemian Rhapsody tinha todo aquele jeitão de ópera, de coisa, eu imagino que o nome veio meio por coincidência. E o outro provável, que aí alguém tenha lembrado da história dos filmes dos irmãos Marx, e aí o Day at the Races foi meio que na onda, né? O Fred falou que não era tanto assim, mas eu imagino que a coisa tenha rolado mais ou menos desse jeito. E foi uma das coisas que a gente conversou sobre a expectativa deles de Brasil, porque eles não tinham a menor ideia do que iam encontrar, e a gente sabe, pela história deles, depois que o Brasil acabou sendo importante para eles, porque foi uma levantada de bola que talvez eles nunca esperassem, né, que os brasileiros fossem tão ligados na música que eles faziam, e especialmente um pouco mais para frente, na parte do Rock in Rio e tudo aquilo, foi uma coisa bastante interessante para a carreira deles, né? Então, eu imagino que eles nem sonhassem, né, que ia ser assim essa coisa que acabou sendo no Brasil, né? E a entrevista ficou nesses assuntos, sei lá, foi bastante grande a entrevista, é difícil lembrar de todos os detalhes, mas eu acho que foi bastante interessante para quem gostava do Queen.